A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje eu recebo aqui no estúdio a Bruna Grillo, que lidera uma empresa catarinense que tem um legado centenário e uma visão de futuro muito clara. A Bruna, ela é CEO da Sena Empreendimentos, uma incorporadora que carrega esse legado centenário de família. Bruna, bem-vinda ao nosso podcast. Boa tarde, Melina. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bruna, então vamos começar, né? Tu és formada em administração de empresa, com especialização em marketing e pós-graduação em negócios imobiliários. Mas me conta um pouquinho, como é que foi essa criação da Sena? Então, desde muito cedo eu trabalho nas empresas da família, né? A gente tem uma história aí de mais de 140 anos na trajetória de Santa Catarina. O nosso patrono que veio da Alemanha, o Cauê, porque ele fundou diversas empresas no comércio da indústria. E desde então a gente vem, já nasci nesse meio, né? Então eu sou a 6ª geração hoje e a gente vem atento ao mercado e se reinventando, né, a cada geração, reinventando as tendências e as novas oportunidades de negócio. Então, nos últimos 40 anos, a gente voltou à construção civil, ao ramo imobiliário, o qual me especializei, já trabalho há 20 anos nessa área. E a Sena, ela iniciou com um terreno que a gente tinha no João Paulo, a princípio para construir para a família morar, e os planos mudaram e resolvemos ali fazer um primeiro empreendimento. Então ali foi o início da Sena e deu tão certo. Foi o primeiro alto padrão do João Paulo, a gente conseguiu elevar o metro quadrado muito ali. Antes não era um bairro tão valorizado e depois do nosso empreendimento se consolidou realmente com um metro quadrado alto, um dos mais altos aí de Floripa. E a gente resolveu continuar empreendendo através da Sena, com edifícios comerciais, residenciais. Expandimos também depois para loteamentos, urbanismo. E trabalhamos com uma carteira bem estratégica de imóveis locados também. Então essa é a Sena. Bom, a Sena, principalmente, ela é gerenciada por ti e pela tua mãe, né? Uma empresa que tem um DNA bem feminino, bem familiar. Como é que é esse trabalho conjunto? Como é que vocês foram se desenvolvendo? Então, a Sena tem esse olhar bem feminino mesmo, e acho que as pessoas sentem esse cuidado, né, no olhar, no carinho, nos detalhes dos projetos, desde quando a gente recebe as pessoas no nosso escritório, a forma como a gente recebe, como atende, faz uma reunião, como a gente lida com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, com os nossos clientes. Então a gente vê que a mulher é detalhista e tem essa atenção aos pequenos detalhes, né? Essa sutileza, essa gentileza, ela tá muito presente hoje no nosso dia a dia, e a gente consegue transbordar isso para os nossos colaboradores também, né? Então a gente fala muito para eles que o quão importante é a gente manter um relacionamento saudável com toda a nossa cadeia, né? Ser gentil com todos que nos atendem ou que prestamos serviços. Então, esse olhar feminino, ele está muito presente, e até os homens que trabalham com a gente também vão pegando um pouco dessa sensibilidade e traduzindo isso para o dia a dia do trabalho deles também. Isso é uma característica bem importante da liderança, né? A gente está falando um pouquinho mais de liderança feminina, mas da liderança como um todo, de ter esse cuidado nos detalhes do começo ao fim de um projeto, né? E esse eu sei que é uma das tuas características muito fortes, e é uma coisa que tu foi desenvolvendo ao longo do caminho? A gente percebe que se a gente não tiver atenção em todas as etapas e nos detalhes, depois as coisas vão atravancando e no final não dá muito certo, né? Então a gente preza muito por esse cuidado, por essa atenção, e isso aparece, né? Às vezes não aos olhos, mas ele aparece em sensações, aparece em experiências. Então a gente foi vendo quanto isso fazia diferença no nosso trabalho e na nossa forma de trabalhar, porque no fim ele aparece muito no resultado final, né? Esse dia a dia, inclusive também no relacionamento entre equipe, todo esse cuidado que existe
é também da porta para dentro, não só da porta para fora da empresa. Bruna, uma das tuas áreas de responsabilidade foi posicionar a Sena nesse foco de inovação, de sustentabilidade, de bem-estar, de experiência do cliente como um todo. Como é que foi para ti essa criação? Então, eu venho buscando inspirações, eu acho que nós somos feitos de repertório, né? Então, eu venho buscando muito inspirações em outros locais que já estão à frente, né? Outros países, outras cidades. Então, eu viajo muito em busca de inspiração de repertório para poder trazer para cá inovações, né? Tecnologia, sustentabilidade, tudo que a gente vem assistindo em outros projetos e trazer para cá para o nosso dia a dia. E vocês trabalham com 3 frentes que são diferentes, né? Que é os empreendimentos residenciais, comerciais, urbanismo e as locações. Como é que foi encontrar esse propósito num mix diferenciado e manter o padrão de qualidade em áreas diferentes? Então, a história da família no ramo imobiliário começou há mais de 40 anos atrás, né? No início, a família já tinha alguns terrenos na ilha e resolveu empreender em cima desses terrenos, que já eram terrenos estratégicos. E uma das estratégias da família na época foi de não construir para vender, e sim construir para alugar, construir para fins patrimoniais, né? E foi isso que deu uma base sólida para novos investimentos. Então, tudo começou por aí, começou pela locação, por imóveis alugados, né? Então, pela Sena Locações. E depois foi trazendo bases para a gente ampliar para a Sena Empreendimentos, e recentemente a gente expandiu também para a Sena Urbanismo, onde a gente está em outras cidades fora de Florianópolis, né? Navegantes, Governador Celso Ramos, mas todos têm um braço imobiliário, né? São todos desse universo do mercado imobiliário, eles se conectam de alguma forma, né? Bruna, a gente está falando aqui para os nossos ouvintes sobre comunicação e liderança, e tem na história de vocês uma questão muito importante, porque vocês vêm de uma geração de um protagonista, né, que mudou a formação econômica do nosso estado, Cauê, e como é que é levar esse legado também, que é uma responsabilidade, e como lidar com a família, né, em todas essas gerações, mantendo o protagonismo, mantendo a qualidade. O Cauê, porque ele até hoje ele nos inspira muito, ele nos impulsiona a ir além, a entregar cada vez mais. A responsabilidade é muito grande de carregar esse legado, e a gente honra ele e busca novos negócios, novas páginas, novos projetos, sempre honrando toda a trajetória que ele nos trouxe. Ele sempre foi um homem muito visionário, né? E essa veia empreendedora foi tão forte que ele repercutiu até a 6ª geração, né? Que sou eu hoje. Então, a gente tem ele muito presente no nosso dia a dia, todos os ensinamentos e a visão estratégica que ele teve lá atrás, né? A cada necessidade, ele abriu um novo negócio, ele sempre olhou além, sempre viu na frente. E, além disso, ele sempre foi uma pessoa que tratava tudo com muito respeito, né? Os negócios e as pessoas com muito respeito. Bruna, a tua formação é em administração de empresas, né? E isso é extremamente importante para um negócio, porque te dá uma amplitude, um leque de opções. Tu também acabou se especializando em marketing. Como é que é isso dentro do teu cotidiano? Acredito que foi muito certeira essa minha escolha. Até na época eu pensei, puxa, administrador, qualquer um às vezes administra, né? Tem outras profissões mais específicas que só a profissão em si pode exercer. Já administrar, qualquer um administra, mas hoje eu vejo o quanto isso me deu uma base muito sólida para direcionar e ter essa visão estratégica frente aos negócios. E o marketing também, acredito, essa minha especialização em marketing, ela me deu uma base muito importante para direcionar o posicionamento da empresa, né? Então, assim, porque às vezes não adianta a gente fazer internamente e não conseguir traduzir isso para o mercado. E eu vejo que acontece muito isso. As empresas são de um jeito e para o mercado aparece de outro, porque o marketing não consegue traduzir o que de fato é. Então, poucas áreas da empresa hoje eu ainda atuo à frente mesmo, que é justamente todo esse posicionamento de mercado, de branding, de estratégia, de como
isso vai ser visto, né, e reconhecido pelas pessoas. Então, acho que foi fundamental essa trajetória. E é importante porque tu já conheces desde o começo da empresa, trabalha com a tua mãe, que também, né, veio construindo todo esse caminho, todo esse legado, e vocês criaram essa marca muito consolidada desde o começo, né? Então, quais foram algumas estratégias que vocês trouxeram e como vocês se posicionaram enquanto marca também? Eu acho que, primeiramente, é fazer, né, e ter essa entrega real, né? E as pessoas veem aquilo feito, as pessoas usufruem, as pessoas comentam. Então, a gente ter provas reais daquilo que a gente realmente fez é a maior divulgação que se pode ter, né? Não tem marketing que possa mentir aquilo que foi feito e foi bem sucedido. A gente vai muito por aí, assim, em divulgar, mas também fazer bem feito. Acho que esse é um ponto principal, porque uma pessoa fala para outra e a nossa marca ela está muito na boca das pessoas, do que as pessoas falam, né? Tem muito mais credibilidade aquilo que os outros falam do que aquilo que a gente simplesmente põe no anúncio, né? De jornal, de TV. Então, esse fazer bem feito para deixar realmente um legado, né? A gente acredita no que a gente deixa aqui. Não é só o que a gente está fazendo, mas a gente faz com muito cuidado para justamente ser sempre o melhor, né? Proporcionar o melhor, entregar o melhor, dar um bom atendimento para o cliente, dar uma atenção para cada cliente que está conosco, cada fornecedor. Então, tudo isso acho que faz da nossa marca se fortalecer, né? E estar firme aí no mercado. E também um grande projeto de vocês é a questão do propósito, dos projetos com alma. Um grande projeto que vocês fizeram aqui em Florianópolis foi o Armazém Rita Maria, que junta o legado de vocês. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse projeto. O Armazém Rita Maria é um imóvel da família há mais de 100 anos, né? É um projeto que a minha avó, Anita, sempre vislumbrou. Aquela área, ela vinha muito abandonada, assim, o centro da cidade, assim como outros centros de outras capitais também, dos últimos anos o pessoal foi migrando para fora do centro, né? Então, ali estava uma área muito, assim, noturna, de droga, de bebida. E a minha avó sempre olhava para aquela área e dizia, nossa, aquilo ali tem que ser um centro de cultura, de lazer, de entretenimento. E a família, de repente, se uniu realmente para colocar a mão e fazer acontecer. Foi um projeto que levou 10 anos, até a gente fazer todo o restauro do imóvel, fazer a estratégia do mix que seria colocado ali, né? Desocupar também os imóveis que eles estavam todos alugados para outros espaços, né? E o próprio restauro mesmo, porque quando a gente entrou ali, a gente não sabia o que tinha, porque as paredes tinham reboco, pintada de branco, teto de gesso. De repente, a gente foi descascando, as paredes foram começando a aparecer os tijolos, foi tirando o gesso, foi aparecendo aquelas madeiras lindas. Então, a história foi aparecendo ali e a família foi um projeto muito lindo, acho que principalmente porque a família toda atuou junto, cada um teve uma participação muito especial nesse projeto. Então, a família que entregou para a cidade esse projeto, e a gente se inspirou em grandes centros, né? Nós fomos em alguns centros da Europa para trazer para cá justamente o que já existia lá, que era a revitalização desses espaços centenários e antigos. E no fim deu muito certo, né? Hoje a gente não faz divulgação do armazém porque nem pode, porque a gente não dá conta, o banheiro não dá conta, ou às vezes o estacionamento não dá conta, porque a gente não esperava tanto sucesso, né? Hoje vem gente do Brasil todo perguntar como é que foi feito, como é que vocês fizeram, como é que foi. Mas foi tudo tão orgânico, foi tudo tão com alma, tão assim, genuíno. A gente fez com o coração mesmo, a gente fez aquilo quase que de mãos dadas entre a família, cada um entregando o que tinha de melhor, de repertório, de experiência, botava na mesa para a gente fazer aquilo ali realmente um espaço para a cidade. E é hoje isso que a gente conseguiu entregar. Muito legal, eu fiquei até emocionada de te ouvir falar, porque justamente é um lugar tão especial, transformou a nossa cidade aqui em Floripa, justamente todos esses pontos que tinha. Era um espaço grande, que não tinha
um destino exclusivo e que estava com esse ar de abandono e que hoje revitalizou a cidade de dia, de tarde, à noite, fica próximo de um dos nossos grandes pontos turísticos, que é a Ponte Hercílio Luz. Então, trouxe para o centro esse movimento e realmente esse ar de fora do país, deixando Floripa ainda mais especial. E dentro do projeto, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, tem esses traços de memória, né, dos tijolos, de alguns detalhes que se encontravam no prédio. Então, acredito que se eu fiquei emocionada para a família, com certeza foi algo muito especial mesmo, né? E o legal também é que o entorno todo se movimentou. Então, hoje a gente vê uma valorização, todo o entorno ali, né? A dinâmica da cidade muda, né? Eu acho que a conexão com a rua, com a vida, com as pessoas, tudo mudou ali, né? E a gente fica muito feliz, assim, eu ainda fui jantar ali na quinta-feira, nessa última quinta-feira, e eu cheguei lá, não conseguia também vaga para parar, não conseguia lugar para comer. Eu falei, meu Deus do céu, que sucesso, né? Que coisa linda ver isso aqui cheio de vida, né? Que é como lá atrás, no ano de 1896, o imóvel. Então, ele é muito antigo, né? Lá do início, realmente, quando o Karl Epic veio da Alemanha para cá, ele viu que aqui não tinham muitas coisas que lá já tinha naturalmente. Então, ele começou importando produtos da Alemanha. E ali era onde ele armazenava os produtos, já eram os antigos armazéns. Então, por isso, a gente manteve o nome, a essência Armazém. E Rita Maria, que já é muito famoso ali, o bairro Rita Maria, né? Então, a gente fica muito feliz e honrado de ver as pessoas usufruindo, sendo ponto de encontro, de confraternização, de família, de amigos. E todas as idades, né? A gente vê bebê, vê criança, vê idoso. É um lugar que realmente ficou mágico, assim, tem uma alma diferente lá dentro. Tem mesmo, e isso é muito importante para vocês enquanto empresa, né, Bruna, porque mostra que tem todo esse cuidado no entorno dos imóveis, quando vai criar um imóvel, quando vai urbanizar algo, tem a questão de ter esse planejamento estratégico de ver o que pode transformar de um local também, né? Eu acho que o ponto central é não pensar de forma isolada, né? A gente não pensar só naquele terreno, mas como que a gente pode contribuir para a região como um todo, né? Então, por exemplo, o Armazém Rita Maria, a gente revitalizou toda a frente também, toda a rua, né? Não vamos fazer só a nossa parte, vamos ver como é que a gente pode agregar, né? A gente agora está com o próximo lançamento também no centro de Floripa, pertinho da Praça Getúlio Vargas, que vai ser um edifício lindo, residencial, e a gente também já está pensando, fazendo um projeto para revitalizar também a calçada, trazer mais paisagismo, trazer mais vasos, iluminação, porque a gente entende que é um contexto, né? Não é o terreno de forma isolada, mas sim a região como um todo que tem que valorizar, trazer mais vida, trazer mais fluxo de pessoas, né? Onde tem pessoas, onde tem iluminação, tem mais segurança, tem mais qualidade de vida. Então, isso tudo a gente busca trazer dentro para os nossos projetos. E outro ponto que tu trouxe muito importante foi a questão do tempo, né? Foram 10 anos para o projeto do Rita Maria. Às vezes um projeto não nasce da noite para o dia, ele precisa de muito estudo e muito repertório mesmo. Então, cada projeto ele acaba sendo único, mas também é algo que não dá para ter pressa, né? É verdade. Um projeto imobiliário, ele leva muitos anos, né? Então, assim, às vezes da compra do terreno até regularização com todos, às vezes tem várias famílias ali envolvidas, depois regularização de terrenos, né, na parte jurídica, depois a fase de projeto, depois a fase de obra, depois a fase de pós-obra, geralmente é um ciclo assim de 7, 8 anos, né? Então é quase que uma vida, né? A gente realmente pega na mão aí cada cliente, é um casamento temporário ali, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Não é como um bolo que tu faz um, não deu certo, tu faz outro. É uma jornada muito longa. Então, hoje a Sena, ela não é uma empresa que tem muitos projetos, né? Nós trabalhamos com qualidade, assim. Então, a gente tem poucos projetos, mas todos a gente se envolve muito. Eu e a Patrícia, que é minha mãe, né, minha sócia, a gente olha no detalhe todos os projetos para que realmente eles tenham que a gente consiga traduzir essa alma, esse cuidado, esse detalhe em todas as etapas do processo, né?
Bruna, nos bastidores vocês me contaram aqui no off que tem lançamento por aí. O que tu pode contar pra gente do que vem de novidade? Então, a gente está fazendo nossa estratégia aí de lançamento, que nem vai precisar de muita estratégia, porque o produto por si já é maravilhoso. Então, a gente nem começou a divulgar, nem pode ainda, mas as pessoas já vêm, tô sabendo que vai sair alguma coisa ali, perto da praça, perto da escola, eu quero morar ali. Então, é um produto que a gente está trazendo muito forte o bem-estar. Nós até pegamos a certificação do selo Fitwel para trazer realmente todo o contexto do bem-estar em todos os detalhes do empreendimento. É um empreendimento que tem quase 3 mil metros de área de lazer, que é algo que a gente não vê aqui no centro de Florianópolis. Ele fica próximo da Praça Getúlio Vargas, que é uma praça maravilhosa de passear, super bonita, bem frequentada, bem alegre, bem cheia de vida. Então é um produto que realmente vai chegar para balançar aí os moradores e as pessoas ali da região, e quem quer morar, né, perto de tudo, tá pertinho do shopping, pertinho da praça, pertinho da beira-mar, vai ser um projeto muito bonito. E falando desse selo, esse selo é uma certificação bem importante e bem relevante, então conta um pouquinho mais pra gente como é que é esse processo. A gente tem que seguir alguns requisitos, tem que atender o projeto em requisitos de iluminação, de ventilação, de vários pontos que atendam o bem-estar de quem está morando. A pessoa tem que entrar lá e dizer, puxa, esse lugar aqui me traz um bem-estar. Às vezes a pessoa nem sabe o que é uma sensação que ela não consegue ver, mas ela sente. Então são detalhes do projeto que a gente mexe para poder atender e conseguir esse selo. Não são todos os projetos que conseguem, né? Então a gente adequou o nosso projeto com esse objetivo de atender esse selo e trazer mais bem-estar para as pessoas. Bruna, a gente está se encaminhando para o fim do nosso podcast e eu sempre peço para o nosso convidado para deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo ou contar alguma coisa. Então, eu te convido a deixar uma mensagem, o microfone está aberto para ti. Olha, obrigada, né? Foi um prazer participar com vocês aqui. E empreender não é fácil, né? E nem assim, muito menos com esse legado e essa responsabilidade que a gente carrega, né? Mas a cena cresce e aparece e a gente quer construir uma marca realmente de respeito, de dedicação, sólida com as pessoas. E queremos estar próximos, assim, quem quiser assim, nos acessar no Instagram, né, e tomar um café, conhecer nossos projetos, a gente está sempre aberto. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer é receber, né, então receber no nosso escritório, a nossa equipe é toda preparada para isso. E eu acho que é isso. Bruna, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu quero agradecer também a você que nos acompanhou pela sua rádio preferida e também no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.